jogo. E o Cruzeiro tem dois assuntos importantes. A novela do Vitor Roque, que foi pro Atlético Paranaense, e a primeira vitória do Cruzeiro na Série B. Vamos começar com a vitória de ontem à noite? Foi no Mineirão, 1-0 sobre o Brusque, com apoio da torcida. Essa cena não foi antes nem durante o jogo, foi depois. Foram minutos e minutos de puro êxtase. Parecia até comemoração de título. Esse foi só o primeiro passo na busca pela Série A. Cruzeiro e Brusque, segunda rodada da Série B, e o Edu, artilheiro da competição no ano passado pelo time catarinense, avisou que não seria um jogo fácil. Eu passei lá, eu sei a força do Brusque, eu sei o quanto eles são dedicados, o quanto eles se entregam. Quando se fala de Série B, muitas pessoas acham que vai ser placar de 4-0, 5-0. E longe disso, viu? Cruzeiro sofreu para conseguir agradar o torcedor. Tentou do lado de lá. Olha o Edu, cruzou na área, Rodolfo tenta bater. Tentou do lado de cá. Cruzamento para a área, Vitor Leque bate na bola e ela sai. O gol não saía e o Brusque resolveu arriscar. Lucas Silva, o centroavante, deu um susto na torcida cruzeirense. A grande chance do Cruzeiro apareceu na assistência que o estreante Rodolfo recebeu do Edu. E ele fez o que parecia mais difícil. Para Rodolfo na área, bateu, bate na trave! Bolão do Edu pro Rodolfo, se entenderam ali. Teve também um quase frango do Juan Carneiro. A bola tava quente demais. Que chute do Rafael Santos. A bola passa por debaixo da perna do goleiro, ele procura pra cá, pra lá. O Edu tentava, mas algo parecia estranho com o artilheiro. Eu senti uma fisgada no meu adutor e eu optei por querer ajudar. Ai, ele ajudou. O Edu ajudou demais. Se tem uma lei que pegou no Brasil, é a lei do ex. E Edu, o artilheiro, determina. Cumpra-se a lei. Gol do Cruzeiro! Chorado, 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 caiu no pé do centroavante. Aí é festa pronta, né? Maluco pelo Edu, tem um homem-gol de verdade. 11 gols em 14 jogos e uma torcida muito, mas muito feliz com o dono da camisa 99. Era o mínimo que a gente podia fazer, né? Comemorar com a nossa torcida uma terça-feira, 9h30 da noite. Não é fácil você ver um público desse nos estádios hoje no Brasil. Henrique Fernandes, claro que no estúdio tem muita coisa pra falar, começando pelo Cruzeiro. Edu resolveu, né, Henrique? Boa tarde. Tudo bem, Maurício, boa tarde. Resolveu. O cara tirou da cartola o gol da vitória, numa vitória extremamente importante do Cruzeiro, com muita festa da torcida. Um jogo que o Cruzeiro teve dificuldade de criação, principalmente a gente tá vendo algumas chances. Cruzeiro, principalmente pelo lado de campo, porque ontem a escalação do Pesolano não tinha meio-campistas, né? Era um time de volantes. Até porque são muitos desfalques e alguns dos reforços ainda não estrearam. Alguns estrearam, por outro lado, né? A gente vai ver primeiro o gol do Cruzeiro construído com o Adriano arrancando desde a intermediária, o Cruzeiro sempre com essa saída curta, e aí o Vagninho, que jogava como um segundo atacante, acha bem o Edu, que choradinho ali, depois no rebote, né? Consegue fazer o gol, quase entrou com bola e tudo, né? Mas teve humildade em gol, né? Como diz a música. Jorge Benjor. Agora, quem estreou ontem, primeiro no meio-campo, Neto Moura, atuação discreta, muito mais preso à marcação, e o Rodolfo, né? Rodolfo, atacante que foi do América, que a gente conhece, fez a sua estreia jogando como um ponta pela esquerda. Quando os reforços estiverem todos, Maurício, muitos reforços são pontas também, acho que o Rodolfo vai passar a ser mais centroavante, mais aquela primeira opção ao Edu, que é o centroavante titular. Como o Thiago saiu, o Cruzeiro precisava de uma reposição, o Rodolfo pode fazer isso. Ontem ainda não mostrou certo entrosamento, precisa evoluir nesse ponto, mas isso se evolui com treino e com jogo. Tem muita gente chegando e o Pesolano vai precisar ajeitar tudo de novo. Pra gente falar do caso Vitor Roque, que agora tá vestindo outras cores. Estava no Cruzeiro até outro dia, hoje tá no Atlético Paranaense. É uma história complicadíssima, cheia de versões, e a gente vai te explicar agora. De repente, 24 milhões de reais pingam na conta. No entanto, metade desse valor vai para outras pessoas. E se você esperasse um pouco,
poderia lucrar muito mais nessa mesma negociação. É um resumo da saída de Vitor Roque do Cruzeiro. O atacante de 17 anos virou profissional no ano passado e nesta temporada se firmou como uma das principais peças do time. Elogiado por Ronaldo, multa rescisória de R$1,5 bilhão para uma transferência internacional. Mas para o mercado brasileiro, a regra é diferente. 2.000 vezes o valor da média salarial do jogador. E esse é o valor da cláusula indenizatória estabelecida no Brasil. O contrato de Vitor Roque com o Cruzeiro foi feito em maio do ano passado, na gestão do atual presidente do clube. Uma reportagem do GE. Globo revela que Sérgio Santos Rodrigues disse que as coisas foram feitas dentro da realidade do Cruzeiro e que não era possível oferecer um salário de 50 ou 60 mil. Vitor Roque foi a maior contratação da história do Atlético Paranaense. Ainda assim, esses R$24 milhões não representam nem metade das multas de outras joias que já foram blindadas por seus clubes. No Corinthians, o atacante Pedro só vai para outro clube brasileiro por 50 milhões. A multa do meia Matheus Araújo é de 60 milhões. Aos 17 anos, o atacante Ângelo só sai do Santos por 80 milhões de reais no mercado nacional. Já no Botafogo, a multa do atacante Matheus Nascimento é de 150 milhões. Em nota, o Cruzeiro informou que no mês passado procurou os agentes André Cury e Francisco Rocha para um ajuste salarial e renovação de contrato com Vitor Roque. Mas na reta final das negociações, as respostas passaram a ser evasivas. O clube reclama de falta de ética de André Cury e diz que formalizou a proposta de renovação com protocolo do documento na Federação Mineira de Futebol, proposta que não foi aceita pelo atleta. Em resposta ao GE. Globo, André Cury disse que, na verdade, ele procurou o Cruzeiro para reajustar o salário do jogador e resguardar o clube para um possível aumento da multa. E o André me disse: Alexandre, esse jogador amanhã, segunda-feira, antes de ontem, esse jogador vai sair do Cruzeiro. E eu perguntei a multa, 24 milhões. Eu falei: opa, foi um fato novo. A Petralha falou: então negocia com esse que nós pagamos essa multa, né? E emprestamos jogadores. O Cruzeiro disse ainda que até ontem não havia recebido nenhuma quantia do Atlético Paranaense e que os detalhes do contrato de Vitor Roque com o clube mineiro foram levantados pelo ex-diretor de futebol do Cruzeiro, Alexandre Matos. O que eu vejo é uma incompetência, um amadorismo e querem justificar isso para a torcida através de terceiros. Vitor Roque usou as redes sociais para se despedir. Agradeceu ao clube e disse que segue com a consciência tranquila. Ao Cruzeiro ficou o exemplo. Daniel Júnior é uma outra revelação a ser observada. Tem uma multa considerada baixa para o mercado brasileiro, 16 milhões de reais. A gente sabe que nessas horas, quando começa a ter uma série de outros clubes, o mercado se fala, né? E revisar tudo, né? Pega os contratos todos, quem está ganhando, só que tem que ter dinheiro, né? Não adianta só ter vontade, né? Tem que ter caixa. Caixa que até aumentou com a venda de Vitor Roque, mas não do jeito que o Cruzeiro queria. Em nota, o Cruzeiro disse, abre aspas, não vamos entrar em guerras de narrativa e confiamos plenamente na justiça, fecha aspas. História complicadíssima que o Globo Esporte, claro, segue acompanhando.